Olha, sobre plantação de igreja, tem vários modelos, tem várias questões, e vamos falar de forma gerais, né? Como você sempre fala, a minha experiência é uma, a sua é outra. Eu tenho um pouco de experiência nessa área, plantamos igreja no Brasil, plantamos igreja na Croácia, estamos plantando igreja em Portugal. Então, tem questões gerais que têm que ser resolvidas. Primeiro, é a motivação. Estrategicamente, eu acho que uma das coisas importantes é a motivação. É saber, eu estou plantando a igreja por quê? Deus me chamou para plantar a igreja. Eu quero plantar a igreja porque a minha igreja no Brasil quer ter um braço internacional, porque eu quero abrir uma igreja nova. A gente está falando aqui de abrir uma congregação nova. Não ajudar uma igreja, por exemplo, que está também em processo de plantação, eu poderia vir ajudar aquela igreja. Mas como é que eu faço estrategicamente para plantar uma igreja nova? A primeira coisa é a motivação. A motivação é que o reino seja expandido? Ok, então isso tem que ser muito importante. Eu quero plantar uma igreja porque eu quero que pessoas sejam salvas pelo poder da palavra de Deus. Segundo, estrategicamente, a pessoa tem que vir plantar a igreja, ele tem que se adaptar. A gente tem falado sempre isso aqui, que é aprender a cultura, aprender a se relacionar com as pessoas, o jeito. Então, um dos conselhos que eu dou é venha e venha aprender. Venha, primeiro, entrar nesse processo de adaptação. Né? A segunda coisa que tem que fazer é isso. Eu tenho que estrategicamente separar um tempo para me adaptar à cultura. Eu não posso vir, olha, no primeiro mês eu vou arrendar um lugar, porque às vezes a estratégia da pessoa é logística só, né? No sentido de eu tenho que chegar no país, eu tenho que me estabelecer, eu tenho que arrendar um lugar, tenho que botar uma placa, tenho que comprar cadeira, tenho que comprar som. Isso é questão do templo. Ainda nem tem gente. E não tem gente, isso mesmo. Então, a primeira parte que eu aconselharia qualquer igreja, e estou aqui até para ajudar qualquer igreja que queira plantar uma igreja em Portugal, eu estou aberto para ajudar. Mas a pessoa que vem plantar, ele tem que se adaptar. Então, tirar pelo menos um ano para a pessoa conhecer a cultura portuguesa, visitar outras igrejas, congregar com outras igrejas, fazer parcerias, conhecer a área que ele quer plantar. Okay? Se a pessoa, por exemplo, não for especificamente designado por Deus, tipo assim, teve um sonho, tem que plantar uma igreja em Pombal, eu tenho que ir para Pombal plantar a igreja. Aí você já vai direcionado, eu vou para Pombal e tal. Mas às vezes Deus não. Assim, isso é exceção. Normalmente Deus mostra o país, né? Não mostra o local específico, às vezes. Então, a pessoa vai ter que ver e esperar Deus guiar nisso. Então, esse tempo de um ano é muito importante para isso, para discernir. Deus quer que eu plante em Lisboa, quer que plante em tal lugar, e ver o que vai acontecer. Então, estrategicamente, tirar um tempo para se adaptar. Porque nesse tempo de adaptação, aí é o tempo também de resolver certas documentações, se estabelecer no país, se aculturar, para depois pensar em plantar a igreja. O que acontece é que a pessoa chega quentinho do Brasil, sabe, achando que já plantei igrejas no Brasil. E eu quero dizer uma coisa assim, a minha experiência de plantar igreja até hoje são 6 igrejas que eu plantei diretamente, em 3 países diferentes. A minha experiência é que cada igreja é diferente. Cada igreja é diferente. Eu já plantei igreja que de uma para outra tinha 3 quilômetros de distância e a estratégia que eu usava em uma não funcionava na outra. Então, cada lugar é diferente. Por isso que o que você falou, Rafael, da dependência de Deus é extremamente importante. Né? Porque senão você... não, eu tenho experiência. Então, a experiência pode ser uma vilã para pessoas que querem plantar igrejas em Portugal. Que ele diz, eu já plantei no Brasil, eu vou plantar aqui porque eu já sei fazer. E aí se torna um empecilho,
Por quê? Porque a pessoa chega quentinho do Brasil, com a mentalidade brasileira, não sabe nada da cultura de Portugal, e no outro mês já começa a plantar a igreja. E eu vou te dizer, ele vai sofrer muito. As pessoas que vão estar com ele vão sofrer muito. Né? Então, assim, vai ter muito sofrimento envolvido, que desnecessário. Por quê? Porque na estratégia, ele só contou vir para Portugal, abrir uma igreja, mas não levou em conta o tempo de adaptação. Depois que tem o tempo de adaptação e durante, a pessoa tem que ter uma equipa. A pessoa não pode pensar, não, eu vou abrir uma igreja sozinho. Olha, se Deus chamou, faça. Não tem ninguém, faça. Mas é muito difícil. E principalmente aqui em Portugal. É ou não é? É verdade.